Boa noite. Hoje, quinta-feira, perdão, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Já estudamos na semana passada o primeiro plano de energias, ou de aperfeiçoamento da matéria do reino vegetal. Hoje nós vamos estudar o segundo plano. Diz o seguinte: nos planos de energia do universo, na espiral evolutiva, o éter Prithvi constitui o segundo loka, ou o Antarisha Loka, que em sua expansão e desdobramentos forma, juntamente com os demais éteres e as energias cinéticas e cósmicas, os planos da natureza. Na espiral evolutiva da natureza, ele é o segundo plano, ou segundo grau, ou plano astral, ou plano da vontade, ou plano das formas. Ele também está dividido em 3 subplanos, ou seja, o primitivo e inferior, o médio e o superior. Além da participação de todos os éteres e das energias cinéticas e cósmicas, este plano é constituído predominantemente pelas energias do éter Prithvi, de onde o espírito selecionou as formas para a criação do centro de força ou plexo cardíaco da alma, que foram aflorando e se aperfeiçoando durante o trajeto do reino mineral e que são utilizadas para a formação do reino vegetal. A constituição básica deste plexo é das formas do sistema circulatório que estão em contingência e potência no éter Prithvi e que irão aflorando e se aprimorando de acordo com a vibração durante seu trajeto, desde o plano vegetal material, como também no plano causal do astral, no astral. A vibração de cada éter no primeiro subplano, ou primitivo e inferior, e que constitui a matéria orgânica do vegetal, vai aumentando até alcançar o limite da velocidade deste subplano. Até este estágio, até este estágio evolutivo do plano vegetal inferior, a individualidade da alma ainda não despontou. A energia da razão não se manifestou. Ela se encontra numa espécie de sonolência, sem se dar conta de sua personalidade, ainda age pelos impulsos da energia do espírito sem consciência. Este aperfeiçoamento já lhe permite vibrar no segundo subplano, onde a energia do vegetal goza de um estado de evolução média, formando uma matéria orgânica vegetal mais aperfeiçoada, ou seja, menos densa. Continua aumentando a vibração da energia até alcançar a velocidade que lhe dá acesso à formação do terceiro plano ou superior, formando uma matéria ainda mais aperfeiçoada. Quando alcançam a vibração máxima desse subplano, suas energias vão formar o terceiro plano. Perfeito? Agora vamos ver, né? Vamos colocando aqui, porque eu quero colocar para a gente, né, ir vendo a relação que existe, é importante isso, né? Vendo a relação que existe entre os lokas, os planos da natureza, os nossos centros de força. A gente vai ver que tudo é a mesma coisa, né? Então nós temos aqui os lokas, né? São 7 lokas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 lokas, são 7 centros de força, são 7 planos do reino hominal, material hominal. Também nós estamos dividindo 7 planos do reino animal,
vegetal, mineral. E estamos estudando cada centro de força no reino mineral. Vamos estudar, e já estudamos os 7 no reino mineral. Estamos estudando agora esses mesmos 7 já com uma vibração maior no reino vegetal. Estamos na semana passada o éter apas, né, que é o epigástrico, né? E agora hoje nós estamos estudando o Prithvi, que é o circulatório. Então veja bem, né, a sequência que ele desce, né? Energia cinética, quântica, prana, tejas, vayu, Prithvi e apas, tá certo? Então vamos ver agora aqui, né, nessa sequência, vamos olhar para a gente ver, né, os planos, né, da matéria, do universo, né, da natureza, no caso, né? Então veja bem, olha, os 7 lokas, tá certo? Aí diz que os lokas foram se expandindo e criando os planos da natureza, né? Então esses lokas, aqui que nós mostramos eles, né? Os lokas eles vão se expandindo e se desdobrando e criando os planos, esses planos aqui, ó, paranirvânico, nirvânico, búdico, mental, astral, até astral, tá certo? Então nós estamos vendo que ele continua baixando a vibração, se desdobrando, esses mesmos éteres se desdobraram, criaram esses planos, e esses planos vão se desdobrando, baixando a vibração, e criam o reino animal, baixando a vibração, continua expandindo, cria o reino vegetal, que continua a expansão, baixando a vibração, cria o reino mineral inferior, né? Onde estanca, onde para a involução. Aí, daí em diante, toda a energia vem baixando a involução, tá? Involução. E nós estamos estudando agora a subida dela, ou seja, a evolução, tá certo? Aí, a evolução, tá? Nós estamos estudando a evolução, ou seja, nós estudamos a involução, que é a redução da velocidade vibracional, ou a redução da vibração, tornando a energia cada vez mais densa, né, nos centros de força. No caso aqui, são os planos da natureza, né? Nós vamos ver os centros de força. Baixando a vibração, né? Vai baixando mais ainda, tornando a energia mais densa, né? Formando o reino animal, depois mais densa formando o vegetal e mais densa ainda formando o mineral. Esse mineral se divide em inferior, médio e superior, tá certo? Então vamos ver aqui uma coisa, agora vamos ver a relação de nós, ser humano, tá certo? Aqui, né? Então nós vimos, né, a energia descendo, né, na involução. A gente viu a energia cinética, que forma o chakra umbilical. Depois da energia cinética foi a energia cósmica, que forma o chakra sagrado. Depois da energia cósmica veio o prana, que forma o nosso braquial, o plexo braquial, né? Depois do prana, quando a evolução das energias criou o tejas, que forma o nosso coronário, ou sistema nervoso. Depois do tejas vem o vayu, né? Que nós temos as 3 energias, tátil, sensitiva e imaginária, não é verdade? Depois do Vayu veio o Prithvi, baixando a vibração. Veio o Prithvi. E depois do Prithvi veio o Apas. Não foi assim no Loka, que a gente viu, tá? Todo coloridinho, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo agora é estudando a evolução. Já foi formado isso aqui, o espírito formou isso aqui no plano, né, no plano causal, né, no astral, criando o plano causal, no astral. Então, nós vamos ver, né, botando aqui novamente na planificação divina para a gente ver, tá certo? Aqui a planificação divina, beleza. Bom, agora vamos ver o enunciado aqui, né, para a gente ir comparando, né?
Nos planos de energia do universo, na espiral evolutiva, né, o éter Prithvi constitui o segundo, né, loca. O primeiro foi Apas, né? O terceiro, nós já podemos deduzir que é o Vayu, né? O segundo loca, ou seja, Antarikshya loca, que em sua expansão e desdobramento forma juntamente com os demais éteres as energias cinéticas e a energia cinética forma os planos da natureza, que nós vimos lá, né? Forma os planos da natureza. Aqui foi os loca que foram se expandindo e criaram os planos da natureza. Plano material nominal, plano material animal, vegetal e mineral. Ou seja, nominal, animal, vegetal e mineral. Certo? Vai formando os planos da natureza. Certo? Na espiral evolutiva da natureza, ele é o segundo plano, ou segundo grau, ou plano astral, ou plano da vontade, ou plano das formas. Ele também está dividido em 3 subplanos, ou seja, primitivo inferior, médio e superior. Então, veja bem, na espiral evolutiva da natureza, ele é o segundo, né? O segundo grau, o plano astral, o plano da vontade. Então, vamos ver. Na espiral evolutiva, tá certo? Ele é o segundo plano. O primeiro plano que a gente estudou, epigástrico, né? Aqui. Ele é o segundo plano, né? Que é o astral, que é o da vontade, onde existe o plano causal. É aqui que o espírito separa as formas que ele quer formar a humanidade do planeta. Ele tira as formas aqui, acelera a vibração, pega essa energia, que é concêntrica, as formas que ele tirou, ele condensa essa energia e forma um centro de força, uma partícula que é um centro de força. Né? A gente estudou a alma, a gente viu isso. Tá certo? Tá perfeito assim? Tá lembrando? A gente vai lembrando das coisas para a gente, né, dividir em 3. Né? Além da participação de todos os éteres e das energias cinética e cósmica, este plano é constituído predominantemente pelas energias do éter Prithvi, tá certo? De onde o espírito selecionou as formas para a criação do centro de força do plexo cardíaco da alma e depois do corpo físico, né? Que foram aflorando desde o mineral e se aperfeiçoando e aprimorando a forma, aperfeiçoando a energia, aprimorando a forma, durante o trajeto desde o reino mineral, né? E que são utilizadas para a formação do reino vegetal. Tá certo? Então, vamos ver o homem e a trindade de novo, para a gente ver o correspondente, né? Ele é o 13, então a gente vai para cá. Então, vamos ver aqui ele, tá? Então, aqui, veja que é a mesma coisa. Nós vimos os locas, né? Os locas, onde ele está, o Prithvi, o loca do Prithvi. Vimos os planos da natureza, que é o desdobramento dos locas. A gente viu que é o segundo plano da vontade, o plano astral. Né? E agora nós estamos vendo a correspondência dele como centro de força. Então vimos o loca, o plano da natureza e o centro de força nosso, que é a mesma energia, o mesmo éter. Estão percebendo? Então, o que diz aqui? Esses 7 centros de força são os 7 locas. Se os 7 locas é que constituem o universo, nós somos esse universo em miniatura. Estão percebendo? Sim? Então, a alma, ela está a um passo à frente em vibração. Os centros de força da alma têm vibração maior, do que o centro de força do corpo físico. Porque lembram que a alma separou
as formas, né? Vibrou sobre as formas, criou aquela energia concêntrica na forma, condensou até formar uma partícula, né? Ele criou os 700 de força da alma, sim. Tirando do astral as formas, ele condensou. Agora, ele precisava criar essas mesmas formas, esses mesmos centros de força, para fazer com que a matéria, né, fosse, aparecesse a matéria, fosse criada a matéria no reino material, né, que não existia as formas, colocando essas formas no plano da matéria, então tem que colocar no plano causal. Então ele vibrou sobre esse centro de força, gerou energia concêntrica, ele pegou essa energia concêntrica e condensou, formando o centro de força do corpo físico. Ele fez a mesma coisa com os outros, criando o centro de força. Então, como toda energia criada é inferior à criadora, os centros de força do corpo físico são inferiores aos centros de força da alma, ou seja, tem menor vibração. Quanto maior a vibração, mais perfeita é a energia, mais aperfeiçoada é a energia. Então, a gente falou, né, na semana passada, que a diferença que existe, né, vibracional entre os centros de força da alma com os centros de força do corpo físico, contado em nosso tempo, é de 7 milhões de anos. Quer dizer, a alma está à frente do corpo físico 7 milhões de anos em evolução. Ela já foi criada assim, 7 milhões de anos na nossa frente. Estão percebendo? E aí nós estamos seguindo, né? Está dividido em 3 subplanos. Além da participação de todos os éteres e das energias cinética e cósmica, este plano é constituído predominante pelas energias do Prithvi, né? Que você está vendo aí. De onde o espírito selecionou as formas, que a gente está vendo, né? Para a criação do centro de força, o plexo cardíaco da alma, que depois ele criou, né? A gente viu agora, a gente explicou, criou o centro de força do corpo físico, né? Que é inferior em vibração ao centro de força da alma. A alma, os centros de força os centros são mais aperfeiçoados do que os centros de força do corpo físico, da matéria, né? Que foram aflorando e se aperfeiçoando durante o trajeto. Desde o mineral, né, inferior, isso, né, apareceu a forma dos minerais, não é verdade? Essas formas do mineral inferior, né, aumentou a velocidade vibracional, passou para a média, que é o plano causal, e depois passou para o terceiro, né, a vibração maior, né, que é o plano superior, né, subplano superior, que é exatamente a energia, tá certo? Então, como a gente vê aqui, né? Divide em 3 subplanos, ou seja, o primitivo inferior é a matéria, o corpo físico, o, o plano médio, que é a alma ou o plano causal, e o plano superior, que é o espírito. Então, espírito, alma, corpo físico. Tá certo? Espírito, alma, corpo físico. Então vamos ver aqui né, na, na planificação divina, a gente vê essa relação. Tá certo? Aqui, né? Olha, plano astral, né? Plano causal e plano material. Tá aqui, tá? Então vamos dizer, o espírito chega aqui no plano astral, tira as formas, coloca no plano causal, e do plano causal ele coloca no plano material. Então, a criação de Deus, como a gente falou semana passada, a criação de Deus vem até aqui, o plano astral. Chega aqui e estaciona, para, quer dizer, estaciona não. Ele continua recebendo as energias, as vibrações, né, de Deus, as energias de Deus. Então, para criar o plano material, né, não existia, né, só existia as formas do plano.
não a forma da humanidade, né? As formas, né? Só existiam os planos, melhor dizendo, né? Que é o plano, né? Da matéria, né? O reino nominal, o plano da matéria no reino animal, vegetal, mas não existia ainda as formas nesses planos, tá certo? Não existia, as formas só existiam até aqui, só existem até aqui. Então, para que ele pegasse essas formas para criar o plano material, ele precisa de um plano intermediário, né? Então, ele precisa tirar a forma daqui, quer dizer, a energia, né, da forma daqui, né? A forma apenas, não a criação de Deus, mas uma cópia, colocando aqui para daqui ele colocar no plano material. É isso que ele faz, né? Ele vibra nas formas que ele quer constituir a humanidade. Em cada forma daquela, ele vibra a energia concêntrica dessa forma, ele usa essa energia, que é uma cópia da forma que ele separou. Né? Lembra que aqui no plano astral existe a causa e o efeito juntos? Não causa criando efeito, né? Mas as duas empilhadas, né? Então, o que é que o espírito fez? Vibrou sobre ela, gerou uma energia, criou a causa, passou para cá. Plano causal, plano da causa. E aí, depois da causa, ele vai para o efeito, que é o corpo físico. Estão percebendo assim? Né? Certo? Tudo é assim. Certo? Então, ele diz assim, né? O príncipe onde o espírito selecionou as formas para a criação do centro de força do plexo cardíaco, da alma. E a alma e o espírito criou o centro de força do corpo físico, que são, esses centros de força são inferiores, ou têm a vibração mais baixa, né? Que foram aflorando, já afloraram no reino mineral, né? A energia, a velocidade da vibração, né? A velocidade vibracional da energia no reino mineral, já no superior, né? Permitiu que as formas fossem afloradas como mineral, a vibração como mineral, certo? Quando chega no reino vegetal, que aumenta a velocidade vibracional, essas formas minerais já vão sendo aprimoradas e já se apresentando como vegetal, as formas do vegetal. Mas da mesma forma, o ser humano, nós, humanidade, como estamos aqui, estamos no centro de força no reino mineral. As nossas formas estão lá no reino mineral. Mas já afloraram? Não. Com essa perfeição que temos agora, não. Porque a velocidade vibracional não permite que essas formas se apresentem assim, aprimoradas, né? Então, quando passa para o reino, vegetal, elas, com a vibração maior, essas formas se apresentam já com forma vegetal. Acelera essa vibração, chega no plano, né? No plano animal, já essas mesmas formas já se apresentam com os órgãos do reino animal e depois, né, o homem. Mas mesmas formas. Então, onde está o homem? Está no centro de força do mineral. Tá certo? Então, a criação é essa, é única. Né? Aí vai aprimorando. Então, ele diz assim, aqui a constituição básica do plexo, né, cardíaco, circulatório, é da forma do sistema circulatório que estão em contingência e potência no éter. Quer dizer, a causa e o efeito juntas. Não causa causando efeito, mas as duas lá empilhadas uma na outra, sem se manifestar. Né? E que irão, o espírito tirou ela, agora elas irão aflorando e se aprimorando de acordo com as vibrações durante o trajeto, desde o plano vegetal material. Isso acontece também no plano astral, tá certo? Ou no plano causal do astral. Então, veja bem, vamos botar uma tabelinha, né, aqui. Então, quando aqui no plano, né, vegetal, a gente olhou o plano mineral, né?
Agora nós estamos no vegetal inferior. Quando essas formas, a energia, né, pela evolução, né, a lei do progresso, né, a evolução ela vai aumentando, as formas delas vão sendo aperfeiçoadas. Quando é aperfeiçoada aqui no plano físico, é aperfeiçoada também no plano causal, tá certo? Então, o plano causal, as formas são aperfeiçoadas quando aperfeiçoadas são no reino da matéria. Por isso que diz, né, que a alma só evolui quando está encarnada. Porque precisa da matéria para acelerar a velocidade vibracional dos centros de força materiais e isso acelera também do plano causal, que é a alma. Tá certo? Então, vamos ver, né? O homem, né, que é o 13. Então, o 13 é para baixo. Então, vamos ver aqui. Agora, vamos ver esse centro de força no homem. Tá certo? Aqui. O espírito manda a energia que o corpo físico precisa, estritamente a quantidade de energia que o corpo físico precisa. Quando o homem desregra, aí acaba, né, desequilibra todo o centro de força, pelo desregramento. Tanto do pensar como do agir. Né? Então, o espírito, quando manda essa energia para o espírito, são vibrações, né, de amor. Então, a alma pega e analisa tudo. Quando ela analisa, ela desperta, ela entende isso que o espírito está mandando. Esse entendimento dela é um passo que ela dá no plano da evolução. Mas ela já aumentou a vibração no centro de força dela? Ainda não. Mas ela já está ciente disso. Então, quando ela manda para cá, e aqui acelera a vibração do centro de força, no caso esse que a gente está estudando, quando acelera aqui, então ela acelera também. É como se fosse, vamos dizer assim, duas rodas, no mesmo eixo e fixas, né? Fixas, não são independentes, né? Uma depende da outra. Quando você gira uma, a outra gira também, tá certo? Mais ou menos assim. Quando aumenta, acelera a vibração aqui, acelera aqui também. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Isso é a evolução. É por isso que a alma só evolui quando está encarnada, porque depende do trabalho realizado, né? Porque as energias são inconscientes, né? Quando ela se desprende, quando ela se descondensa, quando ela se liberta do aprisionamento do centro de força dessa que está condensada, né? Quando descondensa, ela se liberta. Ela não tem consciência ainda, é inconsciente. Então, quando ela realiza esse trabalho do corpo físico, então ela toma consciência do trabalho que ela realizou. Aí vem para cá, a alma toma consciência do trabalho que realizou. Aperfeiçoou as energias, aperfeiçoou as energias. Aprimorou as formas, aprimorou as formas. Tá certo? Estão entendendo assim? A beleza da criação? Né? Aí vem dizendo assim, né? A criação, eu passando aqui, né? Que a gente viu, né? A constituição básica deste plexo é das formas do sistema circulatório que estão em contingência e potência no éter crítico, que irão aflorando, já foi ideia do reino vegetal, mineral, aí vai aflorando as formas do vegetal, né, que não foram afloradas pela densidade da energia no plano mineral. Aí aumentou a velocidade, né, além das formas do mineral, vão surgindo complementos dessas formas que são do reino vegetal, de acordo com a vibração. Né? Quanto maior a vibração, mais aprimorada as formas, mais aperfeiçoada a energia, né? Durante o seu trajeto, desde o plano vegetal mineral, eu diria desde o plano mineral material, né? Aí ia passando para o vegetal, aí também aprimora no plano astral, né? No plano causal,
do astral, porque foi do astral que o espírito tirou as formas e colocou no causal, para depois colocar no material. Né? A vibração de cada éter no primeiro subplano, né, que é inferior, né, primitivo e inferior, e que constitui a matéria orgânica do vegetal, já uma velocidade vibracional maior do que do mineral, vai aumentando até alcançar o limite da velocidade deste subplano. É como se fosse um aspecto, tem a energia, tem uma gama de frequências da mais baixa à mais alta, tá certo? Em cada subplano. Então, vamos supor assim que no princípio aqui do subplano, né, primitivo inferior, tenha 10 vibrações. Ele tem uma gama de frequências que vai de 10 vibrações a 100 vibrações, tá certo? Então, no caso aqui, quando ele chega logo aqui, ele começa com 10, aí vai aumentando a velocidade da vibração. Quando chega em 100, ele já não pode, com 100 já não condensa mais essa energia nesse plano, subplano primitivo inferior. Como ele está evoluindo, ele passa para o plano médio, com 101, 101 vibração, vamos colocar assim. Aí vai de 101 a 200, na hipótese, né? Então ela continua aumentando a velocidade, de 100 passa para 101, ela aí entra no plano médio, tá certo? Do plano médio ela aumenta de 101, vai a 200, chega em 200. No plano médio ela atingiu a perfeição no plano médio e vai de 201, que já entra no plano superior, que vai de 201 a 300, aí chega aí, né, as energias, a energia já foi aperfeiçoada neste centro de força, isso durante 7 milhões de anos, né? 7 milhões de anos. A gente andou 7 milhões de anos aqui em 2 minutos, né? Até esse estágio evolutivo do plano vegetal inferior, a individualidade da alma ainda não despontou. A energia da razão, que é a vibração única, né, ainda não se manifestou. Ela se encontra numa espécie de sonolência sem se dar conta da sua personalidade. Age ainda pelos impulsos da energia do espírito, né? Não é o divino ajustador? O espírito, né? O nosso divino ajustador. Ele vem nos ajustando desde o mineral inferior, né? Aí veja bem, este aperfeiçoamento lhe permite vibrar no segundo subplano. Quando atingiu 100 vibrações lá, ele já passou para 101, já não é mais o 100, o primitivo inferior, já é o segundo subplano, ou médio, está entendendo? Onde a energia vegetal goza de um estado de evolução média, superior ao anterior, que é 100, né? Chegou a 100. A perfeição no subplano inferior, primitivo inferior, a perfeição dele entra no subplano médio como imperfeita. Veja bem, porque, né, como é que fala uma das normas? Toda a criação tem um princípio grosseiro e imperfeito. Grosseiro e imperfeito. Aí a perfeição aqui entra no plano médio como imperfeito. Tá certo? Grosseiro e imperfeito. Quando ela atinge aqui 200 vibrações, ela atinge a perfeição no segundo subplano, entra no terceiro subplano como grosseira e imperfeita, como 201 vibrações. Está entendendo assim? É contínuo, não interrompe, é contínuo. Né? É uma vibração única, como diz, né? Tanto da involução quanto da evolução. Né? Onde a energia vegetal goza de um estado de evolução média, formando a matéria orgânica vegetal mais aperfeiçoada e as formas mais aprimoradas, né? Ou seja, menos densa. Quanto maior for a velocidade da vibração, quanto maior for a velocidade da vibração, menos densa é a matéria, né, ou a energia que está condensada. Continua aumentando a vibração, tá vendo? Da energia até alcançar a velocidade que lhe dá acesso à formação do terceiro subplano superior. Então, em 201, aqui 201, perfeito,
passa para o terceiro, grosseiro e imperfeito, até atingir 300, e aí atinge a perfeição do subplano superior, né? Aí, diz ele aqui, vamos descendo, né? formando, formando uma matéria ainda mais aperfeiçoada. Quando alcança a vibração máxima deste subplano, suas energias vão formar o terceiro subplano. Tá certo? Então já passa para o centro de força ou o plexo frontal. Agora, veja uma coisa, quando ele diz assim, ô Gilberto, mas como é isso? Aí, vamos ver aqui uma coisa, olha. Não, Gilberto. Ô Gilberto, vocês têm que dar juízo ao Gilberto. Eu já não estou aguentando mais ele, sabia? É verdade. Ô camarada para dar trabalho. Parece até adolescente. Pior que adolescente. Pior, tá? Pior. Aqui, tá certo? Na evolução, como é que a gente diz? Quem tem a menor vibração, quem tem a maior vibração, vamos pegar daqui. Quem tem a maior vibração? Energia cinética. A energia cinética que criou a cósmica, então a energia criada, que é a cósmica, é inferior à criadora, que é a cinética. Então a cósmica tem menor vibração do que a cinética. O prana tem menor vibração do que a cósmica. O vayu, o prithvi, o tejas, o vayu. Então, quem é que tem menor vibração de todo mundo aqui? O apas. Não é verdade? Então, no mineral, o primeiro plano é o apas. Quando ele atinge a perfeição, tá certo? No primitivo inferior, médio, superior, ele aí vem a vibração dele, passa para cá. Como é que diz assim? Toda energia criada é inferior à criadora e volta para ela. Então, quem está estudando é isso. Está percebendo? A gente está estudando isso. Então, nós vamos estudar na próxima semana o plexo frontal, né, que é o terceiro, né? Vamos ver aqui. O terceiro é o plexo frontal, que é, vamos ver, o éter vayu. Quer ver? Ó, terceiro plano, vayu. Tá certo? Terceiro loca, terceiro. Aí vem. Né? A gente vai estudar ele para semana. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos, né, como é como funciona o universo na criação. Aí, agora nós estamos criando, né, as formas dos planos que não existiam, né? Tá certo? Existia o plano sem formas. Agora nós estamos colocando as formas em cada plano. Já colocamos as formas no plano mineral, né? Já estamos colocando as formas, né, com seu grau de aperfeiçoamento no reino vegetal, depois no reino animal, depois no reino hominal, quando se completa tudo, né? Os planos com as formas, tá certo? Essas formas foram criadas pelo Espírito, entendam, assim, certo? Vamos ver aqui para clarear nossa mente. Cadê a planificação? 12, mano. 16, vamos partir para 12. Viu que a gente estudou? O Espírito, o movimento de Deus da esfera rarefeita, criou os planos da natureza, até aqui o plano astral, né? As formas, né? Com as formas e as energias, até aqui. Mas a expansão continuou e criou os planos, mas sem formas, né? Criou o plano nominal, mas não tem forma humana, só tem o plano, né? Propício para o aparecimento do ser humano. Criou, foi baixando de vibração, criou o plano, né, do animal, das formas do animal, mas sem as formas do animal. E no reino vegetal e também no mineral.
O que está fazendo agora, a gente vê, o Espírito está fazendo agora, é mostrar como aparecem as formas nos planos, né? Plano mineral sem formas. Agora apareceu as formas dos minerais. Você lembra dos átomos? O formigênio tem a massa 475, né? Tem o número atômico 184, percebe? Lembra dele? Formigênio, né? Então já colocou essas formas aqui, ó, no plano mineral, né? No reino, né? Plano mineral sem formas, agora tem formas. E o que está sendo feito agora é colocar as formas no plano, né, vegetal. Estão percebendo assim? Então, a criação de Deus veio até aqui o plano astral. Daqui em diante foi o Espírito quem criou. Tá certo? Tá entendendo assim? Então, a gente pode dizer assim, até aqui, até aqui, é, 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 essas formas reais, né? Quando o espírito tira essas formas daqui, ele cria um plano material, que é um plano real ilusório. É um plano que ele tirou do real, mas não é o real, é uma energia que ele tirou daqui, torna-se uma ilusão, o plano causal. Então, quando cria o plano, o reino nominal, os homens começam a criar as coisas, então é uma falsa ilusão. Né? Aqui é uma ilusão real, né? Aqui é uma ilusão real, porque tirou de cá. E o que o homem cria não é real, porque quem criou a realidade foi o Espírito, tem a ilusão. A gente criou dessa ilusão, a gente criou nova ilusão. Então, essa ilusão que nós criamos é falsa em relação ao que o Espírito criou. Então, nós vivemos num universo de falsas ilusões. Tá certo? Percebe assim? Então, meditem sobre tudo isso, né? E veja que nós estamos estudando a nossa realidade. Nós estamos estudando a nós mesmos, né? Lembrando, né, que Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o mundo, né? Porque se a gente conhece a nós mesmos, nós vamos ver que nós somos uma miniatura do universo. Não é verdade? Estão entendendo? Nós somos deuses em estado relativo. Tudo que está em Deus está em nós, no nosso centro de força, nas nossas energias, nos nossos sentimentos. Tá? Tudo que está em Deus está em nós. Então, nós somos uma miniatura do universo e somos deuses em estado relativo. Tá certo? Então, nós podemos criar? Podemos. Co-criar? Olha, né? O homem não está criando as ilusões aí. A gente pode sintonizar o plano causal e trazer essas formas para cá, né? Como fazem os cientistas, né? Às vezes traz a forma para cá, mas um pouquinho distorcida, né? Mas quantos inventos tem aí? Inventos, não. Quantas cópias foram tiradas do plano causal e colocadas no plano físico, né? Quanta coisa já se trouxe do plano causal para o plano físico. Esses cientistas, né, que se dedicam a isso, né? Nós vimos a energia, né, quando estudamos chakra sagrado, nós vemos a energia, né, desse chakra, para que serve, né, que é exatamente para ser utilizada na criação, né, para conseguir trazer do plano causal essas formas para o plano físico, materializando no plano físico. Tá certo? Então somos deuses. Agora, você diz assim, você está aonde? Né? Tem um estudo que diz, né, nós vamos dizer que nós estamos onde a nossa mente está, não o corpo físico. O corpo físico pode estar aqui, mas a mente, onde ela está?
É aí que você está. Não onde o corpo físico, mas onde a mente está. A preocupação sua, tá certo? Você pode estar assistindo um programa, né, humorístico, um filme, qualquer coisa, junto com a família, né? Tá todo mundo reunido na sala, diante da TV, mas a sua mente está preocupada com alguma coisa. Seu corpo físico está ali, mas sua mente não está. Quando acontece alguma coisa que o pessoal, né, seus familiares, batem palma, alegre, gritam, qualquer coisa, aí você cai na realidade e volta para o local onde está o seu corpo e pergunta o que foi que houve. Gente, você não está aí? Não viu? Não, eu estava distraído. Porque você está onde sua mente está. Então, faça uma coisa pela milésima vez, como se fosse a primeira, prestando atenção. Tá certo? Sei lá, você pega a sua chave, está preocupado em resolver algum problema na rua, pega a chave do carro, bota em algum lugar, mas com a mente estava onde? Na preocupação. Aí você procura, cadê a chave? Perdi, ih, me esqueci, onde é que eu botei a chave? Porque a sua mente não estava ali para onde você colocou a chave. Estão entendendo assim? Preste atenção. É simples, preste atenção. Não fique navegando nessas energias, né, nessa lama mental que eles colocaram aqui, né, e que nos convenceram a entrar nessa vibração, colocando, né, as emissoras de televisão, de rádio, agora as redes sociais, que é um avanço da ciência, mas que está sendo utilizada por eles, as redes sociais, como a televisão, como a rádio, para transmitir, né, informações que levam a gente ao medo, à dependência deles, tá certo? Isso tudo orquestrado, né? Isso tudo foi a intenção, né, para constituir isso. E nós entramos nessa faixa vibratória, então a nossa mente está nessa vibração, então a gente é levado a ficar assistindo televisão, a ouvir rádio, a entrar nas redes sociais e ver aquelas manchetes que eles colocam. Bomba, aconteceu agora. Mentira, aconteceu há 1 milhão de anos aí. Ou às vezes nem aconteceu, né? É grave, você vai atrás, aí fica curioso, vai abrir e ler, e aí sua mente já está ali, você já está envolvido naquilo, já comenta e tal. Então, como sair disso? Quando você vê aquelas manchetes, bomba, grave, aconteceu agora, delete. Nem entra, delete. Não lhe interessa. Você vai assistir televisão, vai passar o que jornal, esse jornal noticiário, né, de noticioso, se espremer sai sangue, né? Se você espremer esse jornal, sai sangue. Para que você vai assistir? É porque sua mente está vivendo né, naquela vibração. Você automaticamente vai ligar. Ih, chegou a hora do jornal. Ih, tenho que assistir minha novela. Isso, tá? Você já está com a sua mente vibrando naquela frequência, naquela energia, e você já vive aquele mundo. Você está naquele mundo. Ô Gilberto, e como eu faço para sair? Através da meditação, através da introspecção, através da oração do jeito que a gente falou na semana passada, né? Sentindo as energias de Deus, sentindo os sentimentos de Deus. Então, quando a gente começar a vibrar, aumentando a velocidade vibracional dos nossos pensamentos, a gente vai preenchendo a nossa mente com essas vibrações mais elevadas e as vibrações mais baixas vão sendo expulsas da nossa mente. E vai chegar um ponto em que a nossa mente só está vibrando nas altas frequências. E aí você não liga mais para televisão, não liga mais para jornal, na internet ou nas redes sociais você só vai ver coisas, né, que estejam, né, na vibração da sua mente agora, tá certo? Mas precisa vontade, precisa determinação.
precisa prestar atenção. Jesus disse, orai e vigiai. Vigiai os pensamentos que vos chegam. Né? Vigie. Vigie o pensamento de ligar a televisão para ver aquela porcaria que eles estão passando lá. Certo? Vigie as redes sociais. Né? Vigie os pensamentos que chegam. O pensamento de você agredir alguém, de fazer alguma coisa. Não queira. Quando chegar um pensamento desse, você liga a sua mente ao seu coração. É nele que amplifica. A forma chega no coração, amplifica e vai para a mente. Aí o estrago vai ser feito, né? Quando você começa a maquinar aquilo. Então, antes disso, está vigiando, então chegou, sentiu, vibra nessa forma que chegou, nesse sentimento que chegou, vibra no coração, liga a sua mente ao coração, que ele está ali, a forma está ali, e joga o que? Amor por essa forma. Amor por essa forma. Né? O amor é o catalisador das vibrações. Então, ele vai acelerar as vibrações dessa coisa de baixa vibração que chegou, vai acelerar e vai transformar ela numa virtude, numa coisa boa. Tá certo? Mas não é para você sair para trabalhar só pensando nesse negócio, não. Nem, eu tô pensando aqui, chegou um pensamento aqui, peraí, deixa eu parar aqui para dar um amor para ele. Não é assim, não. Né? Certo? Você é livre. Né? Você tem um livre-arbítrio, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso, viu? E recebam um abraço assim e até a próxima quinta-feira, se o bom Deus permitir.